Que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo, o tema desse vídeo fala sobre a necessidade que nós, seres humanos, temos. Todos nós, seres humanos, temos essa necessidade. Muitos vão falar que a necessidade é dinheiro, ou família, ou companhia, ou um casamento, uma família. Mas a necessidade que todo ser humano tem, essa necessidade se chama Evangelho. Todos nós, seres humanos, precisamos do Evangelho para a nossa salvação. Nós necessitamos do Evangelho. Uma criança recém-nascida, ela necessita que os seus pais urgentemente preguem o Evangelho para ela assim que elas tiverem discernimento. Você que tem filho ou filha, você pai, você tem que pregar o Evangelho nos primeiros momentos que a criança passou a ter discernimento do que é certo e o que é errado. Por quê? Porque é uma necessidade. Não é questão de que a sua criança ainda não pecou. Não é questão de cometer pecado. Não. O ser humano ele está condenado por causa da contaminação que houve do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos a partir dali foram contaminados por esse pecado. E toda criança que nasce, elas são contaminadas com o pecado de Adão e Eva, porque isso foi uma praga que passou de geração para geração, foi uma peste que passou de geração para geração, de filho para filho, por causa do erro de Adão e Eva. Mas Deus, ele não deixou o ser humano se perder. Por quê? Porque ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, para sofrer a condenação que nós merecíamos, que eu e você merecíamos. Então, todos nós, seres humanos, necessitamos desse Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Então, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, devemos pregar essa boa notícia de que Cristo veio ao mundo para levar o pecado do mundo. E para que ele levasse o pecado do mundo, basta o ser humano dizer sim para ele, aceitá-lo como Salvador. Para levar essa culpa, esse fardo que nós temos. Porque não é, como eu falei, não é questão de você roubou, você mentiu, não. Isso aí é apenas consequência de uma natureza pecaminosa que habita dentro de você e que habita dentro de mim e que habita dentro de todos os seres humanos. É uma natureza chamada velho homem, chamada velha natureza, natureza adâmica. É a natureza de Adão, corrompida pelo pecado, que o diabo tentou, eles caíram, e aí a partir daí todo ser humano foi contaminado por esse vírus maldito chamado pecado. E a vacina para esse vírus maldito, e é uma vacina 1000% eficaz, é Cristo. Cristo é o Cordeiro perfeito que veio pagar, que veio morrer no nosso lugar. Cristo veio pagar a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. Então, todo ser humano, por mais bem-sucedido, por mais que a vida dele seja boa, ele precisa do Evangelho na vida dele. Porque se ele morrer, a qualquer momento, quando ele partir desse mundo, se ele não ouviu o Evangelho, se ele não creu no Evangelho, se ele não aceitou o Evangelho de Cristo, se ele não creu no Senhor Jesus como Salvador,
ele vai perder a vida eterna. E Jesus fala que não vale nada você ter tudo desse mundo se você perder a vida eterna, se você morrer eternamente. Não vale nada você ter tudo. Então todos nós necessitamos urgentemente de Cristo, do Evangelho de Cristo. Por quê? Não por causa das obras que nós praticamos, porque tem gente que vive uma vida exemplar, mas o problema não é a conduta que ela vive, não é isso que vai levar ela para o inferno. Não, o que vai levar ela para o inferno é que dentro dela existe a contaminação do pecado, e no céu não entra pecado, não entra de jeito nenhum. Mas Deus providenciou esse meio de salvação, que é Cristo, porque a lei de Deus é clara e a lei de Deus não muda. A lei de Deus é clara. O que a lei de Deus fala? A lei de Deus diz assim: o homem que pecar morrerá. Então, todos nós pecamos. Sendo assim, todos nós todos nós fomos condenados à morte eterna. Mas Deus não aceitou isso. Por Deus ser amor, por Deus amar o mundo, Ele deu o seu Filho inocente, que não foi contaminado com o pecado, o seu Filho perfeito, que não há nenhuma sombra de variação, que não há nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Ele trouxe o seu Filho para morrer injustamente, para assumir o pecado da humanidade. Ele ofereceu o seu Filho puro pelos seus filhos impuros, que somos nós. Porque ele sabe que o seu Filho é poderoso e que o seu Filho iria ressuscitar, que Jesus iria ressuscitar. Então Jesus veio em forma humana, cumpriu toda a lei de Deus, todos os aspectos da lei, Jesus cumpriu e morreu pelos nossos pecados, levou toda a nossa culpa, levou os nossos pecados, as nossas falhas, e ressuscitou. E a partir daí, todos aqueles que crescem nele ressuscitariam também. Ressuscitariam com uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Então, a partir dali, tudo se fez novo àqueles que creram no Senhor Jesus. Se antigamente nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, nas nossas falhas, então hoje nós ressuscitamos com Cristo. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos ressuscitados com Cristo e temos uma nova vida. Aquela velha vida foi morta em Cristo. Cristo levou aquela velha vida. Cristo levou aqueles pecados que nós tínhamos. E agora nós temos uma nova vida em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora nós vivemos para agradar o nosso Salvador. Então, meus irmãos, meus amigos, todos nós temos essa necessidade de ouvir o Evangelho e crer. E tem que ser imediato. Você que não ouviu o Evangelho, você que esteve dentro de uma igreja, de uma religião, que nunca pregou o Evangelho tão claro, tão simples como eu estou falando, você tem que dizer sim para Cristo urgentemente. Tem que ser agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Então aceite Jesus, fale para Ele, ore, fale para Ele que você o aceita como Salvador da sua vida e que você quer que o Senhor ressuscite
e te deu uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir daí, meu amigo, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aquela sua velha vida foi levada na cruz do Calvário e nenhuma condenação há para você, porque você está numa religião, você está numa igreja? Não, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus, o seu único Salvador. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Gostaria que vocês dessem uma curtida no meu vídeo e se inscrevesse e compartilhasse essa pregação do Evangelho. Deus abençoe a todos.